Antes de eu chegar no portão, de eu virar, ele conseguiu riscar o isqueiro em mim. E no que o fogo bateu em mim e voltou nele. Eu comecei a pegar fogo, né? Misericórdia. E ele pegou e ficou... Simplesmente tirou a camiseta, se apagou e deixou pegando fogo. Grávida, gestante. De um filho dele. Um filho que ele era apaixonado. Marido joga álcool na esposa e taca fogo. Só que ela estava há 15 dias em campanha. E Deus deu o livramento. Assista comigo esse testemunho até o final. Havia mais ou menos um ano que eu tinha descoberto uma traição dele. Eu descobri essa traição, eu tava gestante. Assista comigo. E eu recebi uma ligação antes disso, né? Quando eu descobri a traição, há um ano atrás desse acontecimento, eu tava gestante. E na época eu tava até com Covid. E eu lembro que eu recebi uma ligação da amante dele, ela me ligou, falou um monte de coisa pra mim. Eu fui conversar com ele, tentar tirar a satisfação do que tava acontecendo. E nesse dia houve uma agressão física, ele me bateu e eu perdi um bebê. Aí você estava gestante dele? Tava, da primeira vez tava. Meu Deus. E aí a gente começou a brigar muito, discutir muito. E eu largava dele, ele voltava chorando, pedia pra voltar. E eu sempre acreditando que eu era casada. E como eu louvo na igreja, eu sempre assim, tive um sonho de permanecer firme na igreja. Então assim, eu falava, Deus vai mudar, um dia Deus vai mudar, um dia Deus vai fazer alguma coisa. E eu sempre aquela esperança que poderia acontecer uma mudança. E várias vezes Deus falava pra mim que não era mais da vontade de Deus disso acontecer. A gente estávamos juntos, mas mesmo assim eu persistia, eu insistia nisso. E um ano depois, né, de muita briga, a gente se separou várias vezes. Foi no Dia das Crianças. Nesse dia ele passou o dia com a amante dele, né? E nesse dia ele chegou em casa e a gente tivemos uma discussão. E nessa discussão que nós tivemos, ele arrumou as coisas pra poder ir embora. Arrumou tudo que tinha em casa pra poder ir embora. E eu tava do lado de fora da minha casa. Simplesmente ele pegou uma vasilha com álcool e tacou álcool em mim. Porque ele era muito ciumento. E nesse período de um ano, eu engravidei de novo. Eu fiz um tratamento pra engravidar e engravidei de novo. E quando chegou mais ou menos... Eu tava mais ou menos grávida de 3 para 4 meses. Ele fez isso comigo. E ele tacou álcool em mim. E quando foi mais ou menos... Eu lembro que um pouquinho antes, Deus tinha me avisado. Primeiro Deus avisou a ele em um culto que eu estava. Falou assim que Deus estava dando um livramento de morte pra ele. Que Deus ia dar um livramento. Porque uma pastora, que num culto que eu fui, né, orou e falou assim que o inimigo estava preparando uma tocaia de morte pra ele. E que Deus ia dar um livramento pra ele, mas era necessário ele renovar a aliança com Deus. E depois daquele dia, antes disso tudo acontecer, né, ele não quis mais saber de ir pra igreja. Eu lembro que no dia ele falou assim que se acontecesse alguma coisa com ele, se ele viesse a morrer, eu iria morrer também. E ele simplesmente se afastou da igreja, não foi mais em culto nenhum, se afastou, ficou extremamente violento. Meu Deus, ele estava totalmente perturbado. Ele estava. Ele tomava algum medicamento, tinha algum problema psicológico? Nada. Durante esse período não, mas ele era extremamente possessivo de ciúme. Meu Deus. E quando foi mais ou menos que aconteceu isso, Deus avisou a ele. Quando foi um mês e pouco, quase 2 meses depois, Deus me avisou. Eu fui novamente com essa pastora e Deus usou ela pra mim. E falou assim pra mim começar um propósito de 21 dias, no Salmo 121. Que ela via meu corpo do pescoço pra baixo todo queimado e meu via... Deus. Olha, gente, eu tô toda...